Irmãos, por favor, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista São Marcos. Eu quero ler com os irmãos Marcos, capítulo de número 2, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 2. Eu quero ler versículo 1 em diante. E alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam assentados ali alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam em si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 12: E levantou-se e tomou logo o leito e saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante a esta. Amém e amém. Podem tomar vossos assentos, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, o Senhor Jesus, Ele sempre teve em sua companhia muitas pessoas. Jesus nunca foi dado à solidão. Pelo contrário, Jesus sempre andou bem acompanhado. E o grupo de Jesus não era um grupo homogêneo, era um grupo plural, um grupo heterogêneo. E quando nós paramos para ver o perfil das pessoas que procuravam Jesus, nós percebemos que existiam fundamentalmente 5 tipos de pessoas que buscavam Jesus. E estes 5 tipos, estes 5 perfis estão presentes aqui nesse texto. O Senhor Jesus, em primeiro lugar, Ele era buscado, Ele era desejado, Ele era acompanhado por pessoas que vinham a Ele desejosas de ouvir a palavra de Deus. É isso que está aqui no versículo de número 2, quando fala: e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Um grupo dos seguidores de Jesus vinha para Jesus ouvir a palavra, e Jesus não se furtava na sua responsabilidade de compartilhar a palavra. Jesus não se furtava no seu dever de entregar a palavra para aqueles que vinham ouvir a palavra. Jesus lhes dava a palavra. Jesus não sonegava a palavra.
Jesus não escondia a palavra. Jesus não ocultava a palavra. Para aqueles homens que vinham querendo ouvir uma resposta de Deus, ouvir uma direção de Deus, ouvir um aconselhamento de Deus, ouvir um entendimento de Deus a respeito de uma determinada situação, Jesus não frustrava as expectativas destas pessoas. Jesus dava-lhes a palavra. Aliás, o ministério de Jesus, ele é um ministério baseado num tripé. E nesse tripé, 2/3 do ministério de Jesus estão relacionados à palavra. Um está relacionado ao ensino pela palavra. E o outro está relacionado à pregação da palavra. De modo que, para aqueles que vinham desejosos de escutar a voz de Deus, através das Escrituras, Jesus nunca lhes frustrou a expectativa. Antes, Jesus lhes concedeu a palavra. Pode ser que esta noite também nós tenhamos aqui irmãos que adentraram este templo para ouvir a palavra, ouvir a mensagem, ouvir uma resposta de Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir um comando de Deus, ouvir uma direção de Deus, ouvir uma palavra de Deus explicando alguma situação. Eu quero dizer para você que você não sairá daqui decepcionado. Jesus vai liberar uma palavra sobre a sua vida também. Quando nós vamos a Jesus anelantes de escutar alguma coisa, quando nós vamos a Jesus com o nosso coração pequeno e desejosos de receber da água da palavra, da luz da palavra, do fogo da palavra, da força e do poder da palavra, Jesus nos dá a sua palavra. Você não vai sair daqui sem receber uma palavra poderosa de Jesus para a sua vida. Agora, havia um outro tipo de pessoa que vinha a Jesus. E esse outro tipo eram aquelas pessoas que vinham trazendo alguém. Os irmãos podem ver aqui que no versículo 3 diz: vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, trazido por 4. É muito interessante que Jesus tinha um segundo grupo que perseguia Jesus, que buscava Jesus, que vinha até Jesus, que era o grupo daqueles que vinham trazendo pessoas. Eles vinham trazendo gente, vinham trazendo preocupações, vinham trazendo nomes, vinham trazendo histórias, vinham trazendo necessidades, vinham trazendo carências, vinham trazendo pessoas que estavam passando por aflições, amarguras e angústias, e apresentavam estas pessoas diante de Jesus. E a palavra de Deus diz que para estas pessoas, Jesus olha para a fé destas pessoas. O texto diz: e olhando para a fé, não a fé do paralítico, mas a fé daqueles que vêm trazendo pessoas, Jesus atendeu o paralítico e lhe curou para a glória de Deus. Talvez você esteja aqui esta noite e você também esteja trazendo alguém. Talvez você esteja trazendo o seu pai, talvez você esteja trazendo a sua mãe, talvez você esteja trazendo o seu irmão, talvez você esteja trazendo a sua irmã, talvez você esteja trazendo a sua esposa, o seu esposo, talvez você esteja trazendo o seu filho, a sua filha. Se você também traz alguém, saiba de uma coisa: o olhar de Jesus está voltado para esta igreja. Esta noite, Jesus vê você, Ele vê a sua fé. Quando nós levamos pessoas para Jesus, nós devemos levar estas pessoas com fé. Quando levamos pessoas para Jesus, devemos levar crendo que Ele é poderoso de fato e de verdade para mudar histórias.
E se fazemos isso, a mão poderosa de Jesus se ergue, o olhar poderoso de Jesus se volta, o coração gracioso de Jesus se inclina e Jesus derrama uma resposta gloriosa. Se você veio aqui trazendo alguém, saiba, Jesus está olhando a tua fé, Ele está vendo a tua fé. Ele está olhando para o seu esforço, Ele está olhando para a sua dedicação. Lá em casa nós somos uma família grande. Nossa família é uma família de 18 irmãos. E desses 18 irmãos, Deus levou 3, nós ficamos em 15 vivos. Eu sou o 14º filho da minha mãe. Samuel deve ser o 6º ou o 7º, o 5º, olha lá. O 5º filho. E é interessante porque na nossa certidão de nascimento tem lá o 14º filho do casal, o 5º filho do casal, né? E é interessante, irmãos, que alguns irmãos nossos lá deram mais trabalho do que outros, né? E a minha mãe levava aqueles que davam mais trabalho a Jesus. E o pastor Samuel, ele é um dos que deu bastante trabalho. Conta-se a lenda que um dia ele sentou numa escada lá em casa, pegou um vidro de álcool, colocou debaixo assim no meio das pernas, olhou para dentro, tinha um pouco de álcool lá. Ele mexeu um pouquinho o álcool, não satisfeito, pegou um fósforo, riscou, jogou e ficou olhando. Aquilo explodiu. E aí o meu irmão mais velho, o pastor Elias, entrou em casa apavorado. Quando chegou lá, a minha mãe estava de joelhos dobrados, e o nome que ela estava falando naquele momento era o nome do Samuel, dizendo: Jesus, cuida do Samuel, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Samuel ficou um pouquinho queimado, mas sobreviveu, porque quando a gente leva pessoas a Jesus, Jesus vê a nossa fé. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu tenho, junto com a Mônica, 2 filhos, e nós temos ali o Eduardo, que agora está com 17 anos, e temos a Moniquinha, que está com 19 anos. E a minha filha, ela, muito interessante, com 9 anos, ela desenvolveu diabetes, e ela tem diabetes tipo 1, até hoje trata e cuida. Mas quando ela estava mais ou menos com 10 anos de idade, um dia eu cheguei em casa de uma agenda e de repente a Mônica estava apavorada, dizendo: Henrique, a Moniquinha quase morreu. Eu falei: por quê? Porque ela tem um negócio aqui que começa a dar uma tosse nela, e aquela tosse vai tomando um volume tão grande que de repente dá a impressão de que ela vai morrer, porque ela fica toda roxa, falta o ar. Levamos a Moniquinha no médico lá em Osasco, e quando chegamos lá, sabe o que foi diagnosticado? Coqueluche, uma doença erradicada no Brasil há mais de 40 anos, mas a minha filha teve coqueluche. Coqueluche é chamada também popularmente de tosse comprida. A pessoa vai tossindo, e aí ela vai faltando o ar. Algumas pessoas faltam fôlego e morrem mesmo. E aí nós levamos, ela ficou internada. Depois de um certo tempo, a médica chegou e disse assim: não tem mais o que fazer, leva para casa. E nós trouxemos para casa. E eu me lembro que nós já estávamos há uns 5 dias sem dormir. Por quê? Porque quando dava a crise de tosse, nós tínhamos que pegar, segundo o conselho do médico, aquela mangueirinha de oxigênio do inalador, tirar aquele inalador e inserir aquela mangueirinha no nariz dela, para que ela voltasse a respirar. Então nós tínhamos que ficar ali revezando. E nós já estávamos há 5 dias sem dormir, aflitos e amargurados em casa. Até que eu, no alto da madrugada, um dia ali, era a minha escala de ficar de olho na menina, eu estava ali, de repente me bateu um sono terrível, e eu comecei a chorar. E eu fui lá e coloquei a mão na cabeça da minha filha, e eu disse assim: Jesus, eu não aguento mais fisicamente, a minha esposa também não, aguenta mais essa menina também não, dá um jeito, Jesus. E aí o Senhor falou no meu coração, dizendo: vai dormir, porque agora está nas minhas mãos, eu vou fazer o milagre. Eu encostei lá na cama, encostei ali na cama, e daqui a pouco, de tanta exaustão, eu dormi.
e quando foi de manhã eu acordei, fui correndo na cama dela, ela estava bem, serena e perfeita para a glória do Senhor. Quando você vem trazendo pessoas para Jesus, Jesus não ignora, Jesus olha a sua fé, Jesus olha o seu esforço, Jesus ouve o seu clamor e Ele libera uma palavra. Levante a sua mão por gentileza, levante a sua face por gentileza, levante a sua voz por gentileza, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Existem pessoas que vêm trazendo pessoas, aleluias. Eu tenho um irmão lá que é o pastor Elias França, e o Elias França, grande pregador. De repente a mulher dele, ele casou desejoso de ter um bebê, e percebeu lá que fizeram os exames, descobriram que a esposa dele não podia ter filhos. E aí de repente eles desejosos de ter um filho tal, fizeram ali uma oração em torno daquilo, mas de repente ela apareceu com a barriguinha grande. E aí foi interessante, porque quando ela ficou com a barriguinha grande ali, houve uma mudança no costume das mulheres para com ela, e ela então achou que estava grávida, e falou para todo mundo, montaram todo o enxoval, e de repente deu 9 meses, dores terríveis, o enxoval pronto, eles foram para o hospital. Lá naquela época não tinham condições de fazer o pré-natal, e aí acabaram não fazendo, e ela foi para o hospital. Chegou lá no hospital, ele com a bolsinha, ávido ali para receber o bebê, já estavam esperando um bebê ali há tempos, mas de repente o que aconteceu? O médico sai lá e chama e diz: ó, rapaz, na verdade não tem uma criança não. O que tem? O que tem é um mioma, e ele cresceu assim, ó, muito grande, ficou mais ou menos no formato de uma criança, tinha todo o aspecto de criança, mas de fato e de verdade não é uma criança, infelizmente, é um mioma. Nós vamos tirar e a sua mulher vai sobreviver, tudo bem. Voltaram para casa, foi uma frustração só, uma agonia só. Mas aí o meu irmão sempre conta que naquela angústia, ele se colocou junto com a família dele, com alguns irmãos e amigos, e alguns parentes também, a buscar a Deus, e entregá-la na mão do Senhor, para o Senhor consolá-la, por causa daquela frustração terrível que ela teve. E quando eles estão ali orando, de repente a barriga dela começou a crescer de novo. E eles ficaram com muito medo, foram no médico, o obstetra disse: é uma criança. E ficaram com medo, 9 meses. A criança nasceu a criança, nasceu o Eliseu. E aí quando o Eliseu nasceu, meu irmão perguntou, falou: obstetra, vem cá, por que é então que essa mulher antes não podia, agora pode? Aí falou: porque o problema dela é que ela tinha o útero infantil. Se uma criança não seria capaz de desenvolver no seu útero, mas quando nasceu o mioma é forte. Então o mioma foi elastecendo o seu útero e preparando o útero. E aí Deus deu o filho agora. E aí eles gostaram lá, parece que eles têm uns 5 filhos lá agora, né? Eles têm uns 5 filhos. Quando você entrega nas mãos de Jesus, Jesus age. Levante a sua mão por gentileza. Levante a sua face, levante a sua voz. Abra a sua boca e dê uma palavra de adoração a Jesus. Tem gente que vem trazendo pessoas. Quem que você está trazendo aqui para Jesus hoje? Quem que você está entregando nas mãos de Jesus hoje? Saiba, Jesus está olhando a sua fé. Aleluia, Jesus está olhando a sua fé, e Ele vai visitar essa pessoa, essa situação. Aleluia, glória a Deus. Há um terceiro tipo de pessoa que vem a Jesus. Não são aquelas que vêm ouvir a palavra, não são apenas aquelas que vêm trazendo pessoas, mas são aquelas pessoas que são trazidas. É muito interessante a condição desse paralítico. Em nenhum momento há na Bíblia uma expressão dizendo que esse paralítico queria vir a Jesus. Em nenhum momento há uma expressão dizendo que ele pediu para ir a Jesus.
O que há é que ele veio compelido, ele veio trazido de forma compulsória. Quando ele viu, ele estava diante de Jesus, e fizeram um esforço hercúleo para aproximá-lo de Jesus, porque tiveram até que destelhar a casa lá para colocá-lo bem diante de Jesus. E de repente ele estava diante de Jesus, trazido por alguém. E aí o que o Senhor Jesus fez? Jesus olhou para ele, perdoou os seus pecados e agiu tanto na causa quanto nos efeitos dos problemas dele. Aleluia, glória a Deus. É interessante que quando Jesus vai tratar com o paralítico, ele trata a causa do seu problema. E não somente a causa, mas também o sintoma, mas também a consequência, mas também os efeitos, mas também as ressonâncias. Porque Jesus diz para ele: perdoados são os seus pecados. O homem foi perdoado, e depois de ser perdoado, Jesus disse: agora você toma a tua cama, você levanta e você anda. Aleluia, glória a Deus. E ele saiu andando para a glória do Senhor. Talvez você esteja me ouvindo aqui, e você está aqui porque a sua mãe te trouxe. Talvez você está aqui porque o seu pai te trouxe. Talvez você está aqui porque você estava na casa de alguém, e alguém vinha para a igreja, e de repente você teve que vir também. Eu quero dizer para você, Jesus vai tratar a causa dos seus problemas, e vai tratar também os sintomas dele. Jesus vai começar perdoando a tua alma, reconciliando a tua alma, limpando o teu coração, regenerando o teu interior, e como consequência disso, Jesus vai curar você. Jesus vai curar você, e Jesus vai curar você. Alamanachoramanarakandaramarrai. Alamachurimanararai. A minha mãe ensinou a gente no Evangelho. Nós fomos criados no Evangelho, e nós vínhamos para a igreja forçados. Nós vínhamos para a igreja bicudo. E eu algumas vezes vim para a igreja porque depois do culto sempre tinha alguma coisinha para comer. Então vinha para a igreja forçado pelas circunstâncias, forçado pelas necessidades. Eu vinha para a igreja, até que em 1997 eu vim para a igreja conduzido e trazido. Mas naquele dia, em abril de 1997, eu ouvi uma pregação, e eu entreguei a minha alma para Jesus, e a partir daquele dia Jesus perdoou os meus pecados, Ele regenerou a minha alma. Urabacandaramachuramaai. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho meus 2 filhos que eu cristianizei, que eu catequizei, que eu trouxe para a igreja. Eu fiz igual a minha mãe, vinha bicudo mesmo, mas vinha para a igreja. Mas eu sempre falei lá em casa: vocês precisam ter um contato com Jesus de forma pessoal, vocês precisam ter uma relação íntima com Jesus, vocês precisam se ver com Jesus tete a tete. Até que os meus filhos um dia chegaram para mim. Primeiro a Moniquinha chegou para mim e disse: pai, eu tive um encontro com Jesus e eu quero me batizar, pai. Aleluia, eu quero me batizar. E ela foi batizada. E depois o Dudu, quando chegou para mim, disse: pai, eu quero ser batizado também. Aleluia, e estão servindo ao Senhor. Os adolescentes, eu sou professor de escola dominical dos adolescentes, e também sou lá na nossa igreja conselheiro dos adolescentes. Eu digo sempre para os adolescentes: os adolescentes são catequizados, são cristianizados, eles são inseridos na fé através dos pais. Mas esses adolescentes que são trazidos, um dia eles terão um encontro poderoso e maravilhoso com Jesus. Oxalá que seja esta noite. Aleluia, glória a Deus. E o dia que você tiver um encontro com Jesus, Jesus vai resolver o problema de dentro para fora, da causa para o efeito, da raiz para as circunstâncias. Jesus começa a trabalhar tanto na origem quanto nas ressonâncias dos problemas. Se você foi trazido por alguém, saiba, Jesus, aleluia, Ele vai agir na causa dos seus dilemas, na causa das suas dores e na causa das suas aflições. Para nós irmos concluindo aqui, existe um quarto tipo de pessoa
que se aproxima de Jesus, que são aqueles que estão aqui no versículo 6, que diz assim: estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz Jesus blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Quem ele pensa que é? Esse daqui não é o grupo daqueles que vêm ouvir a palavra, não é o grupo daqueles que vêm trazendo pessoas, não é o grupo daqueles que são trazidos, é o grupo daqueles que são religiosos frios, são mecânicos na relação com Deus, são plásticos na relação com Deus, cumprem meras formalidades na igreja, vêm, aleluias, pura e simplesmente para cumprir protocolo, vêm para garantir os melhores lugares. É interessante, irmãos, que a casa estava cheia, o texto fala aqui que a casa estava hiperlotada, não havia lugar nem junto às portas e nem junto às janelas, mas eles, religiosos frios, tinham chego cedo e estavam assentados nos melhores lugares. É marca do religioso, é marca daquele que apenas cumpre solenidade, aleluia, glória a Deus, que é um indivíduo que não está com o coração e com a alma, que não está com inteireza de ser na obra de Deus e na casa de Deus. É próprio dele garantir os melhores lugares e ficar criticando Jesus pelo que Jesus faz, e ficar criticando as pessoas pelo que as pessoas vivem dentro do evangelho. Mas para esse Jesus também tem uma resposta. Jesus deu uma resposta, e a resposta foi esta: porque vocês estão arrazoando isso em vossos corações. Jesus os expôs. Nós temos que tomar cuidado com uma coisa na nossa caminhada de fé. Temos que tomar cuidado com a religiosidade exacerbada. Eu não estou dizendo que nós não temos formalidades, eu não estou dizendo que não devemos ter solenidades, eu não estou dizendo que não devemos também respeitar um arcabouço de práticas litúrgicas, é óbvio que sim, mas no meio desse revestimento, desse formalismo, nós não podemos perder a essência. E que essência é esta? É que Jesus tem a liberdade de falar o que quer, de fazer o que quer. A obra é dele, as pessoas são dele, e ele age da forma como ele bem quiser. Levante a sua mão por gentileza, levante a sua face por gentileza, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração a Jesus. A religiosidade exacerbada, aleluia, nos engessa. A religiosidade exagerada, aleluia, nos torna tão fanáticos que nós amamos a religião mais do que o Deus da religião. Amamos a liturgia mais o Deus que é adorado na liturgia. Não é que não devemos seguir todos os protocolos, devemos sim, mas sempre com interesse de ser, sempre com completude de alma, sempre com o coração quebrantado, dizendo: Jesus, não é só mais uma oração, não é só mais um louvor, não é só mais uma mensagem, não é só mais um dia de culto, Senhor. Não, Senhor, é o dia da noiva encontrar com o seu amado, é o dia dos salvos e dos redimidos encontrarem-se com o seu Salvador, para render a ele glória, adoração, celebração e louvor para sempre. A religiosidade fez com que Moisés mantivesse o véu, escondendo uma glória que há muito já tinha ido embora. O apóstolo São Paulo fala sobre isso quando ele escreve aos irmãos de Corinto, e ele diz assim: olha, irmãos, cuidado, porque nós não somos como Moisés. E aí, quando Paulo vai explicar que nós não somos como Moisés, ele explica suscitando o que aconteceu em Êxodo 33, e ele diz assim: olha, irmãos, o que aconteceu lá em Êxodo 33? Moisés subiu para receber a glória de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos e as leis esparsas, 613 leis. Ele subiu. Quando ele desce, quando ele volta do monte, da montanha, aleluia, glória a Deus, ele volta com o rosto brilhando, porque ele está cheio da glória de Deus.
E como o povo não podia vê-lo, por causa da glória de Deus incandescente, né, que mexia com o povo, então ele colocou um véu sobre a sua cabeça. E aí então, Moisés, toda vez que saía para ter relação com o povo, falar com o povo, tratar com o povo, colocava o véu. Só que um dia aquela glória acabou, um dia aquela luz apagou, mas ele continuou com o véu. E ele escondeu o véu, escondeu o seu rosto com o véu, para não demonstrar uma glória que já tinha ido há muito tempo. Aí Paulo vem e diz: nós não, irmãos, nós não somos como Moisés, que se esconde atrás da carapaça da religiosidade, que se esconde atrás da carapaça, aleluias, do formalismo. Nós não! Quando a gente tem a glória, a gente tem a glória, e quando não tem, a gente cai com o rosto em terra, dizendo: tem misericórdia, e renova e aviva a minha vida, Senhor. Quantos desejam um avivamento do Senhor? Levante a mão, levante a face, levante a voz, abra a boca. Nós queremos a glória autêntica, a glória genuína. Nós queremos a riqueza verdadeira. E por fim, há um quinto e último tipo de pessoa que vem até Jesus, que são aqueles, aleluias, que amam tanto Jesus e que estão aí para adorar. Eu acho muito interessante, irmãos, o finalzinho, aleluias, do capítulo 2 de Marcos, aleluias, lá no versículo de número 12, fala assim, ó: e levantou-se, e ele tomou logo o seu leito e saiu da presença de todos, de sorte que eles se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: o quê? Nunca vimos tal. Vem cá, deixa eu dizer uma coisa. Curar um paralítico é um grande milagre, sim ou não, irmãos? É um milagrão, né? Um milagre extraordinário. Merece as primeiras páginas dos jornais, sim ou não? Merece. Mas ressuscitar um morto me parece ser um milagre maior, sim ou não? E ressuscitar um morto depois de 4 dias me parece ser um milagre mais intenso ainda. Mas para aquele que quer glorificar, quando Jesus faz o mínimo, Jesus já fez muito. É interessante o exagero, quase que infantil deles. Eles dizem assim aqui, eles dizem assim: nós estamos aqui para adorar. O que Jesus fez? Jesus curou um paralítico. Nunca vimos ninguém curar paralítico. Eles vão ver coisas tão extraordinárias, tão excepcionais, tão gloriosas, mas eles têm um coração inclinado a adorar. Quantos têm um coração inclinado a adorar o Senhor?